a constituição do Poder Judiciário no Brasil. Nós iremos falar sobre como foi estruturado e é estruturado o Poder Judiciário no Brasil, para que nós tenhamos condições de desenvolver as nossas aulas. É fato que havemos a necessidade de falar sobre assuntos técnicos, de instituições, de valores, e neste momento, nesta aula, nós teremos que falar sobre a constituição do Poder Judicial no Brasil, que é um poder, junto com os outros dois poderes que constituem o Estado brasileiro, que é o Poder Judiciário e o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Ambos poderes são autônomos e independentes. O Poder Judiciário, do qual nós iremos falar, e estamos falando sobre o Poder Judiciário, é um poder autônomo e um poder soberano. O Poder Judiciário, ele é dividido em duas partes. Uma das partes trata-se da Justiça Comum e a outra da Justiça Especial. A Justiça Comum, ela é tratada no Tribunal de Justiça, no Supremo Tribunal Federal, é tratada na Justiça Federal e Justiça estaduais. E as justiças especiais, as justiças especializadas, a Justiça do Trabalho, Justiça Militar, a Justiça Eleitoral e etc. Então, todas estas justiças dos quais nós estamos falando têm os seus tribunais específicos. Por exemplo, tem o Supremo Tribunal Federal, que trata da Constituição Federal. O Superior Tribunal de Justiça, ele examina as leis federais. E tem dentro desta Justiça Comum, tem as leis, os tribunais estaduais, que são os TJs. Os tribunais estaduais e dos estaduais também têm as primeiras instâncias. Geralmente, na Justiça Comum, os fatos começam a ocorrer na primeira instância, passando pela segunda, que seria os tribunais de justiça, e indo para o Superior Tribunal de Justiça, chegando até o Supremo Tribunal Federal, que é o último tribunal. E também temos o tribunal, que é o Conselho da Magistratura, que estaria abaixo do Supremo Tribunal Federal. E as justiças especiais, trata-se da Justiça do Trabalho. Justiça do Trabalho desenvolve a sua funcionalidade com primeira instância e também tribunais. Tribunais do qual seria levado todos os procedimentos já resolvidos na primeira instância e encaminhados para os tribunais superiores do trabalho. De igual forma, também a Justiça Militar. A Justiça Militar tem a sua primeira instância e os tribunais superiores. E também a Justiça Eleitoral, ela tem o Tribunal de Justiça Eleitoral e também as instâncias de primeira instância, aonde fazem as votações, e tem os tribunais eleitorais de primeira instância, e sucessivamente. Por que nós estamos tratando desta matéria até um tanto quanto chata? É para nós sabermos do que no futuro, o que nós iremos tratar com você. Nós iremos tratar com a matéria eminentemente prática. Nós não predispomos a tratar com você sobre temas jurídicos, temas teóricos jurídicos, ou seja, vamos examinar lei tal, vamos examinar artigo tal. Ou seja, nós não estamos aqui para estudarmos para concurso. Estamos aqui para conhecer e tratarmos
de um assunto que muito mexe conosco, mexe com o profissional. Estamos desejando trazer a você a experiência eminentemente prática e a prática a ser tratada, exercida nos tribunais de justiça, nos tribunais de justiça comum e também nos tribunais de justiça especializados. O Poder Judiciário, ele é composto pelo juiz de primeira instância, o juiz de segunda instância é o desembargador, o juiz de instâncias superiores são os ministros. Tanto faz com relação à justiça comum quanto à justiça especializada. Nós temos o juiz como sendo o titular e a pessoa que é o funcionário da justiça pública, da justiça, mas ele não é empregado, ele não está na condição de empregado. Ele é uma pessoa autônoma, é a autoridade, ele é a pessoa que dá a palavra, última palavra, e esta palavra que ele vai decidir dar para solucionar os problemas judiciais, toda a situação judicial, quem vai solucionar, quem vai dar a decisão é o juiz. O juiz é que vai fazer a sentença ou fazer o acórdão em instâncias superiores. Mas baseia-se em que o juiz vai fazer isto? Vai fazer em cima do que tem dentro do processo, do que lhe for apresentado. Você estudou e estuda na faculdade que o que não tem no processo, não tem no mundo. E se não tem no processo, o juiz não pode decidir com relação àquilo que não há no processo. E se há no processo, ele vai decidir o que há no processo. E ele vai decidir de qual forma? Ele vai decidir conforme o seu entendimento e a sua consciência. E também não vamos esquecer que tem um outro juiz que é o leigo. O juiz leigo, ele é o juiz que faz parte de um conselho de sentença popular no tribunal do júri. Enquanto que o juiz togado, ele atende à legalidade, administra e é o titular do processo ou o presidente do processo, e ele tem a responsabilidade com o cartório, com o processo e com um todo da justiça, e ele decide conforme a sua consciência. Da mesma forma, o jurado decide conforme a sua consciência, mas sem entrar na parte legal. O jurado, ele decide de igual forma com o juiz togado, mas só que os jurados decidem a matéria de fato. E o juiz decide matéria de fato e matéria de direito, matéria de justiça. Esta é a função do juiz.